Uma característica marcante da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. Quando olhamos para uma célula, percebemos que ela está mergulhada num interstício. Esse interstício contém água e vários elementos diluídos. Quando olhamos para esse exemplo dessa célula mostrada aqui, notamos que a quantidade de cloreto de sódio é, em média, 10 vezes maior do que no intracelular. Por quê? Por que essa quantidade de cloreto de sódio não se iguala dentro e fora? Porque a membrana regula essa concentração. A permeabilidade da membrana é seletiva para determinadas substâncias. Como podemos notar, a célula expulsa cloreto de sódio para fora da membrana. Quando olhamos para o íon potássio, notamos uma condição inversa. Ele é concentrado no interior da célula. Por quê? Porque a célula bombeia ele para dentro. Podemos notar uma quantidade 35 vezes maior no intracelular do que no extra. Isso mostra que a célula busca uma homeostase. Como podemos notar, a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. O fosfolipídio é um lipídio especial. A dupla camada de fosfolipídio é muito importante como barreira, principalmente na passagem de substâncias hidrofílicas, de substâncias polares. Uma outra molécula constituinte da membrana plasmática é o colesterol, envolvido na fluidez da membrana. Proteínas estão arranjadas de forma mergulhadas na membrana. Algumas atravessam a membrana e outras estão mais para dentro ou mais para fora da membrana. Essas proteínas, elas apresentam um movimento. Na verdade, essa membrana, ela obedece um critério na qual se acredita que a membrana, que exista uma fluidez na membrana. Esse é o chamado modelo do mosaico fluido, um modelo que é defendido desde o ano de 1972. Esse modelo diz o seguinte, que a membrana apresenta uma fluidez. Além dessas proteínas, nós vamos encontrar carboidratos. E esses carboidratos podem estar ligados em proteínas e nos lipídios, fazendo um papel fundamental que nós vamos tratar adiante. A proporção desses componentes é muito variável, vai depender do tipo e do metabolismo celular. Como podemos então notar, a membrana apresentaria uma fluidez, as moléculas se movimentariam de uma forma relativamente livre sobre a bicamada de fosfolipídio. Quando olhamos para os lipídios, notamos que eles são moléculas anfipáticas, ou seja, moléculas com duas partes. Uma delas, uma cabeças polares, como podemos notar aqui no lipídio, ou seja, cabeças polares, cabeças hidrofílicas, que gostam, que se aproximam da água, que têm afinidade pela água, e caudas apolares, ou seja, caudas hidrofóbicas. Essa condição é fundamental para que a bicamada lipídica se torne uma barreira à passagem de substâncias hidrossolúveis. Como sabemos, a membrana plasmática está em contato direto com a água dentro e fora da célula, e a membrana é fundamental para que ela seja uma barreira seletiva para substâncias, como nós já notamos anteriormente. Então,
como podemos notar, as caudas, elas são hidrofóbicas, elas não têm afinidade pela água. As cabeças possuem polaridade e elas apresentam afinidade pela água. Então as cabeças se voltam para o meio externo e para o meio interno do citosol e as caudas ficam viradas para dentro, dificultando a passagem de substâncias, principalmente substâncias polares e substâncias hidrossolúveis. Essas moléculas de fosfolipídios, elas possuem movimentação. Aqui podemos ver uma molécula de fosfolipídio. Os fosfolipídios mais abundantes da membrana plasmática são os glicerofosfolipídios. O que são os glicerofosfolipídios? São lipídios especiais que possuem um arcabouço de glicerol. O que é uma molécula de glicerol? É uma molécula de álcool com 3 carbonos. Esses carbonos apresentam o grupo funcional álcool, o grupo OH. 2 desses grupos OHs estão esterificados em cadeias acil, ou seja, cadeias de ácidos graxos. Essas cadeias, elas são hidrofóbicas. Essas cadeias são apolares e estão viradas para dentro da membrana. O terceiro grupo OH está esterificado em um grupo fosfato polar, que é a cabeça do fosfolipídio. Os fosfolipídios mais comuns da membrana plasmática são o fosfatidilserina, a fosfatidilcolina e o fosfatidiletanolamina. Aqui podemos notar as características desses fosfolipídios. Como já acabei de dizer, é um fosfolipídio que tem um arcabouço de glicerol, que é um álcool com 3 carbonos. 2 desses grupos OH estão esterificados, grupo éster, que você já estudou em química, o grupo éster formando cada um deles uma cadeia carbônica de ácido graxo ou um grupo acil, e o terceiro OH esterificado formando uma cabeça polar com um grupo fosfato, cabeça polar com cargas elétricas voltadas tanto para o meio extra como para o meio intra na membrana plasmática. Esse é o fosfatidilserina. Esse é o fosfolipídio conhecido como fosfatidilcolina. Como podemos notar, esses lipídios eles possuem uma parte comum e a cabeça deles é que nós vamos observar variações químicas. Temos também a fosfatidiletanolamina. Um outro fosfolipídio muito importante na membrana plasmática é o fosfatidilinositol, que é um fosfolipídio muito importante na sinalização celular, muito importante na sinalização de mensageiros químicos como neurotransmissores, hormônios. Como podemos notar, uma estrutura semelhante de todos os fosfolipídios e uma variação aqui na cabeça que tem o fosfato. Um outro fosfolipídio presente também nas células, principalmente relacionados aos neurônios, como por exemplo na bainha de mielina, é um fosfolipídio conhecido como esfingolipídio. Dentre esses esfingolipídios, chamamos a atenção para a esfingomielina, como diz o nome, presente nas bainhas de mielina. No caso desse fosfolipídio, ele possui 2 cadeias acil, como a gente já viu nos lipídios, e um grupo colina aqui na cabeça
polar. Um outro lipídio fundamental na membrana é o colesterol. Como podemos notar, as moléculas de colesterol possuem uma estrutura em anéis esteroides. Esses anéis esteroides, eles formam um grupo hidrofóbico que ficam voltado e ligado às caudas apolares dos fosfolipídios. Como essa estrutura apresenta uma certa rigidez, esses anéis apresentam uma certa rigidez, o colesterol ele reduz a fluidez das membranas celulares em temperatura fisiológica. Além desse anel, encontramos também um grupo OH localizado na extremidade do colesterol, um grupo hidrofílico. Como é um grupo hidrofílico, o colesterol vai ficar arranjado com esse OH para cima, em contato com as cabeças dos fosfolipídios, e os anéis esteroides, que são apolares, ficam voltadas para baixo, em contato com as cadeias acil dos fosfolipídios. Como já comentado, essa estrutura ligada às cadeias promovem uma curvatura e isso gera uma certa rigidez e isso vai reduzir a fluidez da membrana. Quando olhamos para a membrana, temos a impressão que ela é homogênea quando pensamos na parte de fosfolipídios, mas você se engana. A dupla camada de fosfolipídios é assimétrica. O que significa isso? Alguns lipídios são mais comuns do lado externo, como é o caso da fosfatidilcolina e da esfingomielina, e alguns outros fosfolipídios são mais comuns do lado interno, como é o caso da fosfatidilserina, a fosfatidiletoanolamina e o fosfatidilinositol. Os fosfolipídios, eles são sintetizados no retículo endoplasmático liso e aí eles são enviados ao complexo de Golgi, que são inseridos no lado interno da membrana, no lado do citosol. Como o lipídio mais externo vem parar nessa posição? Uma enzima chamada de translocase de fosfolipídios ou flipase. A enzima transfere o lipídio do lado citoplasmático para o lado não citoplasmático. Quando olhamos para a parte proteica da membrana, notamos uma grande variedade de estruturas. Algumas proteínas apresentam papéis estruturais, como, por exemplo, o citoesqueleto, o arcabouço do citoesqueleto. Algumas são enzimas, outras são receptores, outras são canais iônicos, outras bombas e transportadores. Mais adiante estudaremos com detalhes essas proteínas. Aqui podemos ter uma outra visão. Essa proteína aqui é um canal iônico, tem capacidade de abrir, fechar, transportar determinados íons. Aqui vemos uma proteína relacionada ao mecanismo de mensageiros, né? É um tipo de receptor. Se liga, um ligante vem, se liga e existe um conjunto de proteínas, tanto externas quanto internas, que vão transferir essa mensagem química do lado extra para o lado intracelular. Existe uma dinâmica muito interessante. Quando a célula necessita de alguma proteína, ela pode promover a inserção dessa proteína, ao mesmo tempo que ela pode tirar essa proteína quando é necessário. Mais adiante, em aulas posteriores, discutiremos
esse tipo de mecanismo. Quando olhamos para os carboidratos, notamos que eles formam uma grande variedade de cadeias, tanto cadeias ligadas a lipídios, formando os glicolipídios, quanto cadeias ligadas às proteínas, formando glicoproteínas. Esses carboidratos, eles são muito importantes porque eles podem apresentarem papéis de marcadores, de sinalizadores, como por exemplo é o caso dos grupos sanguíneos, o sistema ABO, o sangue do tipo A, B, AB, O, tem a ver com esses marcadores, com esses sinalizadores. Uma outra característica dos carboidratos é o que nós chamamos de glicocálix. O que é o glicocálix? É um arranjo na qual as células podem se comunicar. As células vão fazer reconhecimento e adesão. As células estão em um tecido, se estão em um tecido, precisam de estarem unidas.